Prezado estudante de anatomia humana, seja bem-vindo aqui no canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Na videoaula de hoje, vamos estudar as principais artérias e veias do corpo humano. Na peça anatômica, estamos visualizando o coração, a bomba propulsora do sistema circulatório. Na base do coração localiza-se uma série de vasos que nele entram e que dele saem. Os vasos que saem através da base do coração são artérias, e os vasos que entram na base do coração são veias. No primeiro momento, vamos verificar as principais artérias. A principal artéria do corpo humano é denominada de artéria aorta. Esta vai apresentar uma série de porções. A primeira porção da aorta denominamos de aorta ascendente. Então, estamos visualizando a aorta ascendente. Na sequência, a aorta ascendente faz uma curva, e esta curva que a aorta apresenta, vamos denominar de arco da aorta. Após a formação do arco da aorta, encontramos a aorta descendente. Então, na peça, visualizamos a presença da aorta descendente. Vamos verificar agora os ramos que estão emergindo da aorta ascendente. Na peça anatômica, estamos visualizando a aorta ascendente e observamos a presença de um ramo do lado direito e outro ramo no lado esquerdo, emergindo da aorta ascendente. Estes ramos que emergem da aorta ascendente são as artérias coronária direita e artéria coronária esquerda. Como observamos, as artérias coronárias emitem diversos ramos que vão suprir de sangue o miocárdio, o músculo cardíaco. Na segunda porção da artéria aorta, o chamado arco aórtico, encontramos 3 ramos emergindo do arco da aorta, que são eles. O primeiro ramo denominamos de tronco braquiocefálico. O segundo ramo é a artéria carótida comum esquerda. E o terceiro ramo do arco da aorta é a artéria subclávia esquerda. Na peça anatômica em questão, estamos visualizando uma pequena porção do arco da aorta, onde visualizamos os 3 ramos que emergem do arco da aorta: o tronco braquiocefálico, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. O tronco braquiocefálico é uma artéria responsável por distribuir o sangue para a cabeça e pescoço e também para o membro superior. O tronco braquiocefálico ramifica-se e
da ramificação do tronco braquiocefálico surgem as seguintes artérias: carótida comum direita e subclávia direita. As artérias carótidas comuns direita e também a esquerda são as artérias que distribuem o sangue para o pescoço e a cabeça. As artérias subclávia direita e subclávia esquerda recebem este nome porque estas estão transitando atrás da clavícula. Vamos verificar agora as ramificações das artérias carótidas. A artéria carótida comum distribui o sangue para o pescoço e a cabeça. A carótida comum ramifica-se em carótida interna, responsável por suprir de sangue o encéfalo, e o segundo ramo da carótida comum é a artéria carótida externa. A carótida externa é responsável por suprir de sangue o pescoço e a face. A artéria subclávia estende-se até a primeira costela. Ao cruzar a primeira costela, a subclávia adentra na região axilar. Quando a subclávia adentra na região axilar, esta troca de nome e passa a ser chamada agora de artéria axilar. Observe, demarcado na cor azul, a artéria axilar e demarcado na cor vermelha, a artéria subclávia. A subclávia, na axila, troca de nome, passa a se chamar artéria axilar, e a artéria axilar, ao entrar no braço, troca de nome e passa a se chamar agora artéria braquial. Acompanhe a demarcação da artéria braquial. Você consegue observar também, junto com a artéria braquial, a presença de nervos e também a presença de veias. As veias que transitam nessa região são as veias braquiais. A artéria braquial, ao alcançar a fossa cubital é esta depressão que situa-se anteriormente à articulação do cotovelo. A artéria braquial, no interior da fossa cubital, ramifica-se. Vamos encontrar agora uma peça anatômica demonstrando a ramificação da artéria braquial. Estamos visualizando a artéria braquial alcançando a fossa cubital. No interior da fossa cubital, a artéria braquial sofre uma ramificação. Como observamos, a ramificação da braquial em artéria radial no lado lateral e artéria ulnar no lado medial. A artéria radial e a artéria ulnar
transitam pelo antebraço. Na mão, as artérias radial e ulnar sofrem uma fusão, dando origem aos arcos palmares, superficial e profundo. Observem, demarcado em azul, a presença do arco palmar. Em vermelho, a presença no lado lateral da artéria radial e no lado medial, a presença da artéria ulnar. O ponto exato onde ocorre a bifurcação da braquial e a artéria braquial. Convém lembrar que, acompanhando as artérias, encontramos as veias. Vamos ver agora a presença de veias acompanhando as artérias do membro superior. No estudo do sistema circulatório, é pertinente mostrar uma particularidade de que, acompanhando as artérias, encontramos a presença de veias. Portanto, esta artéria é a artéria braquial, e note que nas adjacências da artéria braquial, numa coloração um pouco mais escura, encontramos a presença das veias braquiais. As veias profundas dos membros podem ser pares, então é evidente a presença da artéria centralizada e nas adjacências a presença das veias braquiais. Esta situação denominamos de tríade arteriovenosa. Aorta descendente, porção torácica. A aorta apresenta várias porções. Após o surgimento do arco da aorta, encontramos a aorta descendente, porção torácica. Terminando o arco aórtico, inicia a aorta torácica. Na peça anatômica, visualizamos uma porção da aorta torácica. A aorta torácica libera vários raminhos que observamos na peça anatômica, e estes ramos são as artérias intercostais posteriores responsáveis pela irrigação do espaço intercostal. Também são ramos da aorta torácica as artérias esofágicas e as artérias brônquicas. As artérias brônquicas irrigam de sangue oxigenado o tecido pulmonar. A aorta torácica, que é uma porção da aorta descendente, segue o seu trajeto em direção inferior. A aorta descendente, porção torácica, necessita cruzar o músculo diafragma. A aorta torácica, porção descendente, atravessa um orifício existente no músculo diafragma, que denominamos de hiato aórtico. A aorta torácica, ao cruzar o hiato aórtico, passa a se chamar artéria aorta abdominal. A artéria aorta abdominal é responsável por irrigar os órgãos da cavidade abdominal, os órgãos pélvicos, e também distribui sangue para o membro inferior. Os primeiros ramos que emergem da aorta
abdominal são os seguintes. Observamos na peça anatômica a presença de um importante ramo emergindo da aorta abdominal, ramo esse que chamamos de tronco celíaco. O tronco celíaco sofre uma trifurcação, se ramifica em 3 porções. Observamos, portanto, os 3 ramos do tronco celíaco. A artéria hepática comum, que, como o nome está indicando, a artéria hepática é responsável por suprir de sangue oxigenado o fígado. A artéria esplênica, que estende-se até o baço, suprindo de sangue o baço e o pâncreas. Visualizamos também a presença, a artéria gástrica esquerda, supre de sangue o estômago. Logo abaixo do tronco celíaco, visualizamos a artéria mesentérica superior. Acompanhando a aorta abdominal, visualizamos a veia cava inferior. Nessa peça anatômica, onde a pinça foi introduzida, visualizamos o local onde a artéria mesentérica superior emerge. Neste cadáver, a mesentérica superior foi removida e abaixo do nível da mesentérica superior encontramos emergindo da aorta abdominal as artérias renais. Então estou segurando aqui um rim e você consegue observar, portanto, a artéria renal esquerda direcionando-se para o rim esquerdo. Observamos também na peça anatômica a presença da veia renal drenando para a veia cava, veia renal esquerda. No lado direito, observamos o rim direito e a presença da artéria renal direita alcançando o rim direito. Conseguimos observar nesta peça anatômica também a presença da veia cava inferior acompanhando a artéria aorta. Na peça anatômica em questão, estamos visualizando a artéria mesentérica superior e abaixo da mesentérica superior encontramos a artéria mesentérica inferior. As artérias mesentéricas superior e inferior são responsáveis pela irrigação dos intestinos. Mais ou menos ao nível da crista ilíaca, a artéria aorta abdominal termina nas artérias ilíacas comuns. Visualizamos na peça anatômica a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. As artérias ilíacas comuns se ramificam nas artérias ilíaca externa e ilíaca interna. A artéria ilíaca interna supre de sangue órgãos pélvicos e a região glútea.
a ilíaca externa toma um trajeto em direção anterior para suprir de sangue os membros inferiores. Então, estamos observando neste ponto a artéria ilíaca comum se ramificando em ilíaca externa e ilíaca interna. Notem que a ilíaca externa está se direcionando para a coxa. Acompanhando as artérias ilíacas, observamos a presença das veias ilíacas. Aqui, a artéria ilíaca comum, aqui, veia ilíaca comum. Aqui, a artéria ilíaca externa e aqui, veia ilíaca externa. A artéria ilíaca interna, veia ilíaca interna. Ilíaca externa, ao cruzar o ligamento inguinal, troca de nome e passa a se chamar agora artéria femoral. Observe que a artéria femoral é uma continuação da artéria ilíaca externa. Neste local, a artéria femoral está dentro de uma região que conhecemos como sendo o trígono femoral. No interior do trígono femoral, observamos a artéria femoral, o nervo femoral e a veia femoral. Centralizado a artéria, na lateral o nervo e no lado medial a veia femoral. Observe a presença de uma veia superficial do membro inferior, denominada de safena magna. Notem que a safena magna está adentrando na veia femoral. A artéria femoral é responsável por irrigar a coxa. Ao longo do trajeto da artéria femoral, que é descendente, esta começa a adquirir uma posição posterior até alcançar a fossa localizada atrás do joelho. Estamos visualizando a fossa poplítea, localizada posteriormente ao joelho. A artéria femoral, que encontra-se transitando pela coxa, direciona-se para a parte posterior para cruzar por trás da articulação do joelho. Atrás da articulação do joelho, visualizamos a fossa poplítea. No interior da fossa poplítea, encontramos nervos, veias e artérias. A artéria femoral, quando passa pela fossa poplítea, troca de nome e passa a se chamar agora artéria poplítea. Então, estamos visualizando a artéria poplítea e acompanhando a artéria poplítea, a veia poplítea. Observamos também o nervo tibial e o nervo fibular comum. A artéria poplítea
adentra na perna, e quando esta adentra a perna, troca de nome e passa a se chamar artéria tibial posterior. Estamos observando uma peça anatômica através de uma vista posterior. Esta região é a fossa poplítea. No interior da fossa poplítea, visualizamos a artéria poplítea e a veia poplítea. Notem que a veia poplítea acompanha a artéria poplítea. A artéria poplítea, quando esta adentra a perna, troca de nome e passa a ser chamada agora artéria tibial posterior. Observamos então a tibial posterior. Notem nas demarcações ramos da artéria tibial posterior. A artéria tibial posterior libera um ramo, a artéria tibial anterior. O segundo ramo da tibial posterior que observamos na imagem é a artéria fibular. A artéria tibial posterior continua o seu trajeto pela face posterior da perna. Observamos neste ponto a artéria tibial posterior sendo acompanhada de cada lado pelas veias tibiais posteriores. As veias nos membros podem ser pares. Então, temos uma artéria tibial posterior e duas veias tibiais posteriores. Na peça anatômica, estamos visualizando os vasos situados no pescoço e também na região da artéria subclávia. Observamos demarcado em azul a presença de várias veias. Notem a veia jugular interna, drenando o sangue da cabeça e do pescoço, acompanhando a jugular interna, observamos a carótida comum e junto também visualizamos a presença do nervo vago. A veia jugular interna drena para a veia braquiocefálica. Observamos a veia subclávia drenando para a veia braquiocefálica. Portanto, as veias braquiocefálicas recebem sangue da jugular interna e da subclávia. Esta veia braquiocefálica é a veia braquiocefálica direita. Ao lado, observamos a veia braquiocefálica esquerda. As veias braquiocefálicas drenam para a veia cava superior. As veias profundas acompanham as artérias. Notem a presença da veia jugular interna acompanhando a artéria carótida comum. A veia subclávia acompanhando a artéria subclávia. A veia cava superior acompanhando a artéria aorta. As veias profundas, portanto, acompanham as artérias. Normalmente,
uma veia profunda vai receber o mesmo nome da artéria, como demonstrei. Artéria subclávia, veia subclávia. Existem exceções. Exemplo: a artéria carótida comum é acompanhada pela veia jugular interna. A artéria aorta é acompanhada pela veia cava. Portanto, exceções existem, mas a maioria das veias profundas tem o mesmo nome das artérias. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber novos vídeos. Obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço do professor Gustavo Cura.